Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. O texto que fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. E esse texto é maravilhoso, como já disse. Deus já tem nos falado desde a semana passada nele. Eu pensei nele a semana toda. E a partir do versículo 13, eu queria lhe convidar a refletir um pouquinho agora. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas ou Cleófas, dependendo da versão aparece diferente na sua Bíblia, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus entre todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse, aí Jesus toma a palavra: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e com ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou ele para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Abriram-se os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam, e disseram, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido Jesus no partir do pão. Amém. Queridos, pense um pouco comigo, Esses dois homens
Isso acontece no domingo, logo após a ressurreição. Isso acontece depois que as mulheres vão ao sepulcro, não encontram Jesus, voltam, dizem aos discípulos: esses 2 cidadãos estavam lá, ouviram as mulheres dizerem isso. Vão lá os homens, veem a mesma coisa, voltam e dizem: sim. Eu não sei por que motivo eles estão indo para Emaús. Cleófas, e segundo Eusébio, seu filho, Simão. Eusébio, que é um historiador da época, diz que o segundo discípulo chamava-se Simão, que era filho de Cleófas, que depois veio a ser o superintendente da igreja de Jerusalém, veio a ser um dos líderes da igreja de Jerusalém. Os 2 faziam parte, segundo Eusébio, dos 70 enviados por Jesus em Lucas 10. Os 2 andavam assim com Jesus. Eles conheciam Jesus de perto, de ouvir falar. Provavelmente conheciam algum sinal característico de Jesus na sua pele. Sabiam seus anseios, ou pelo menos parte deles. Sabia de tudo que Jesus havia dito. Veja que logo depois que acontece tudo isso, eles voltam para os 12, e como que fazendo parte daquela congregação, eles contam o que aconteceu com eles. Só que o fato é que eles estão andando com Jesus no caminho. Eles estão indo lá para uma cidade perto de Jerusalém, e de repente aparece um terceiro homem no meio do caminho e começa a conversar com eles. A Bíblia diz que como que seus olhos estivessem fechados, eles não reconhecem quem é esse homem. E aí eles começam a conversar, e Jesus pergunta para eles: olha, mas vocês estão falando sobre o quê? Que história é essa aí que vocês estão conversando? Rapaz, você é um peregrino que não conhece a história? Em Jerusalém o negócio está pegando fogo. O bicho pegou essa semana. O corpo comeu. Pegaram Jesus, prenderam Jesus, mataram Jesus. Nossos príncipes o entregaram. Um varão perfeito em obras, uma pessoa que fazia o bem, uma pessoa que era joia. E pior, a gente achava que ele ia remir Israel. Andavam com Jesus, mas não conheciam bem Jesus. A gente achava que ele ia redimir Israel. A gente esperava que ele fosse pegar a espada, liderar o povo, e fosse agora libertar Israel dos romanos, dos seus inimigos. Só que não aconteceu nada disso. Aí Jesus toma a palavra e diz assim: nécios, gente ignorante, nécios e tardos de coração, pessoas de corações duros, será que vocês não creem nos profetas? Não são os profetas que disseram que convinha que ele padecesse? Continua o caminho. A Bíblia diz que Jesus começa desde lá do Velho Testamento até os seus dias anunciar a eles a palavra de Deus e falar de tudo que a Bíblia dizia a respeito do Cristo. Eu queria ter ouvido esse sermão. Eu queria estar no caminho de Emaús. Aqui no registro, mas eu fico imaginando Jesus falando dele mesmo a respeito do que as Escrituras dizem dele. E aí de repente eles, no meio do caminho, quando Jesus pregava, o coração deles ardia, o coração deles tremulava. Na verdade fogo está descendo do céu, gente. E eles não entendem aquilo, eles ficam intrigados, mas continuam o caminho. Até que eles chegam em casa, Jesus diz: olha, eu não vou seguir meu caminho. Não vai não, fica com a gente um pouquinho, já é tarde, dorme aqui essa noite. Então tá bom, fica. E aí, contrariando a toda a tradição, Jesus entrou na casa deles, e quem parte o pão é o dono da casa. Mas aquele dia, Jesus, na hora da refeição, ele toma o pão e dá graças e parte o pão. Gente, e quando ele parte o pão, eles reconhecem que Jesus, que aquele que estava com eles era Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Eles reconhecem Jesus no partir do pão. Eles percebem
quem é Jesus, porque a prática de Jesus com seus discípulos era comunhão, era estar ao lado deles, era participar da vida deles. Partir o pão tem esse significado. Eles olham e falam assim: cara, Jesus estava com a gente não sabia. Parece até Jacó no Vale de Jaboque: Deus estava comigo, eu não sabia. Jesus estava comigo, eu não sabia. E na mesma hora Jesus some. A Bíblia diz que Jesus some, desaparece à frente deles, como que num passe de mágica. Jesus já ressurreto, com seu corpo ressurreto, seu corpo transformado, desaparece naquela hora. Mas o fato é que eles reconhecem Jesus no partir do pão. E eu pego alguns elementos desse texto, e claro que não tenho nenhuma intenção de que o que eu vou falar para você seja perfeito, ou seja melhor do que qualquer outra coisa que você já ouviu. Mas eu quero pegar alguns elementos simples para a gente fazer uma reflexão sobre o papel de Jesus e o papel da igreja nesse texto. E quando eu penso nisso, eu vou um pouquinho mais além e penso que Jesus foi enviado para entregar sua vida por nós. E quando em Filipenses diz que Ele veio, deu a sua vida por nós, se fez homem, não usurpou ser igual a Deus. Na verdade, o que Filipenses 2 está dizendo é que Jesus veio ao mundo para comungar com a gente, para partir o pão, para dizer: o que é seu é meu, e agora o que é meu é seu. A missão dele tem exatamente toda a ideia de compartilhar de vidas. Paulo vai dizer: porque ele entregou sua vida para que nós vivamos para ele. Jesus compartilha sua vida conosco. E aí o mesmo mestre vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês a esse mundo. Logo, a tarefa do seguidor de Jesus é compartilhar sua vida com o mundo. É de alguma forma negar essa vida, negar essa existência, negar essas coisas, esses conceitos mundanos, negar os desejos, os prazeres, para de alguma forma, dando a sua vida pelo mundo, possa ganhar o mundo para aquele que morreu por ele. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Logo, quando eu digo sobre a obra de Jesus, eu estou falando sobre a obra da igreja. Eles reconhecem Jesus no partir do pão. Olhando para alguns elementos dessa história, eu quero dizer para você o seguinte: partir o pão é mais importante do que sobre a história da vida de Jesus. Partir o pão é maior do que falar de Jesus. Partir o pão é maior do que exatamente conhecer sobre Jesus. A igreja de Roma diz que a história revela a verdade e a autoridade, tanto quanto a sua palavra, tanto quanto etc e tal, tanto quanto a palavra de Deus, né? Mas eu quero dizer o seguinte: as pessoas nunca verão Cristo em nós quando nós contamos a história de Cristo para elas, mas as pessoas enxergarão Cristo em nós quando nós partimos o pão com ela. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jesus, no versículo 22 a 24, começa a falar para eles. Jesus fala para eles sobre a Bíblia. Jesus vai lá e ensina para eles de forma verbal. O partir o pão é maior do que o testemunho verbal. Estamos vivendo exatamente nesse momento uma hora em que se fala muito de igreja, se fala muito de evangelho, pouco se fala de Jesus, é verdade. Mas mesmo que se fale muito de Jesus, eu quero dizer para você que o partir do pão é maior do que o testemunho verbal. Eles não reconhecem Jesus enquanto ele fala. Eles reconhecem Jesus quando ele faz, quando ele parte o pão. Billy Graham vai dizer, e eu citei já 2 vezes essa semana aqui na igreja, uma frase que colocaram no Facebook, foi buscar realmente a Billy Graham. Ele diz: nós somos os sermões que as pessoas leem. Nós somos os sermões, ou o sermão que as pessoas leem. Partir o pão é mais do que falar. A Bíblia diz que Deus não só disse, Deus não falou do seu amor, mas a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, porque enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados.
Deus prova o seu amor. Partir o pão é mais do que discurso. Jesus prega para eles do versículo 25 ao versículo 27. O sermão de Jesus deve ter sido maravilhoso, mas toda pregação é menor do que partir o pão. Eles não reconhecem Jesus na pregação, eles reconhecem Jesus no partir do pão, entenda isso. Eles olham para Jesus e falam assim, eles olham para aquele homem pregando, e talvez com seus corações ardendo, eles dizem assim: caraca, esse cara prega muito. Mas o reconhecimento de que ele era Jesus veio só no partir do pão, ou seja, o partir do pão é maior do que a pregação. A gente vive uma época de pessoas que têm um discurso muito bom. E para você ter bom pregador, você só basta ter um bom discurseiro. Mais nada. Porque as pessoas, elas não avaliam o que ouvem, mas elas gostam de ouvir algumas coisas, e se elas as ouvem, basta para elas. Hoje em dia, para você, eu fico meio preocupado quando dizem assim, se disserem para mim, não, já era um bom pregador, porque eu fico preocupado se ele está dizendo que eu estou, de alguma forma, respondendo simplesmente aos desejos dele. Porque o bom pregador não é aquele que massageia o meu ego, ou que diz aquilo que realmente eu gostaria de ouvir. O bom pregador é aquele que diz o que Deus quer que eu diga, ou o que Deus quer que ele diga, e mais do que isso, acho que o pregador, ele é um confrontador. Ele é uma pessoa que é um profeta. Como nós falamos de manhã, de novo citamos isso, está na minha cabeça o tempo todo. É um profeta que não senta na mesa do rei, mas pode botar o dedo na cara do rei e apontar-lhe o pecado. Vivemos dias de pregações maravilhosas. Você vê aí, se você botar na internet, bota lá no YouTube, pregação, você vai ver uma melhor do que a outra. Mas se juntar tudo, talvez não dê metade. Você vai ouvir 10 horas de pregação e você não vai conseguir ouvir 5 minutos de Bíblia. Semana passada eu fui ouvir um pregador pela internet que eu confesso que eu achava que esse cara pregava bem. Mas eu ouvi ele e nunca mais vou ouvir. Espero, em nome de Jesus, porque falou muita besteira. Vivemos dias que as pregações são inflamadas, mas o que as pessoas esperam ver na igreja não é um discurso, não é uma pregação. O que o mundo espera da igreja é o partir do pão. Eles estavam no caminho de Emaús ouvindo Jesus pregar, e o coração deles ardia. Você sabe o que é isso? Sinais, maravilhas, representa poder. O fogo está descendo do céu. Tipo, caraca, hoje o culto foi bombado, porque meu coração, eu fiquei com um negócio aqui por dentro. Mas mesmo no fogo que descia, que abrasava os seus corações, eles não percebiam Jesus. Fogo não é sinal de Cristo. Você lembra quando Abraão está com seu filho e ele vai sacrificar o seu filho? Ele está com a intenção de sacrificar o seu filho. Vamos lá para o monte. Pai, diz assim o menino: ô, tá aqui, tá, a gente vai fazer um altar. Cadê a lenha? Está aqui. O fogo está aqui. Mas cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. E essa fala parece que eu me lembrei agora, porque tem igreja que tem lenha, tem igreja que tem altar, tem igreja que tem fogo, mas não tem cordeiro. Não tem cordeiro. Falta o cordeiro. Fogo não é sinal de cordeiro. Se o fosse de forma terminal, o mundo teria crido que Jesus é o Filho de Deus. Milagre não é sinal de nada. Sinais não representam nada. Nada. Dois momentos na história que mais Deus operou milagre: no deserto e com Jesus. E os dois povos crucificaram seus líderes. Os dois povos crucificaram seus líderes. Moisés foi renegado.
Tentaram brigar com Moisés, tentaram matar Moisés, até seus irmãos se levantaram contra ele. E Deus todo dia fazia milagre. Eles não eram capazes de enxergar Deus naquele momento. Jesus operou milagre a todo tempo. E sabe o que deram para ele? Uma cruz nas suas costas e uma coroa de espinhos na sua cabeça. Me entristece quando as pessoas estão: eu estou querendo ver milagre. A nossa igreja batista, negócio. Uma vez falaram para a gente, foram para uma igreja e falaram assim: lá um milagre é mais rápido, aqui é mais devagar. Eu vou lá porque lá Deus age mais rápido. Ou seja, um coração abrasado, mas sem um cordeiro. Um coração abrasado, mas Jesus não é reconhecido por um coração abrasado. É por isso que a gente fica muito preocupado. Tem aquele crente que a gente chama de balão japonês, né? Vamos lá acreditar, mas não tem o partir do pão. Um mês depois o cara, Aí você fala: e aí, rapaz? Estou na caverna, orando. E tem aquele crente que parece até namoro de adolescente, né? Estou dando um tempo. Poxa, meu irmão, vim aqui te visitar, o que está acontecendo? Estou dando um tempo. Não, o que você está dando um tempo? Estou dando um tempo porque eu vi muito problema. Na igreja o pessoal me olhou torto. Talvez ele não pensou na possibilidade do cara ser um vesgo, né? Estou me olhando torto. O cara lá na igreja, eu entrei para a igreja, só luta, só problemas, minha família não compreende. Ou seja, balão japonês, coração abrasado, mas a ação de fato não existe. Elias está na caverna. Lá em 1 Reis 19 conta a história de Elias. Ele enfrenta em 1 Reis 18 os profetas de Baal. E a Bíblia diz que ele, de forma maravilhosa, vê o fogo descer do céu e consumir o holocausto. Os profetas de Baal se sacrificaram e nada aconteceu. E logo depois ele recebe uma ameaça de Jezabel. Jezabel manda dizer assim: olha, vou matar esse cara. Assim como ele fez com os meus profetas, amanhã, no mesmo horário, a cabeça dele vai estar nas minhas mãos. Sabe o que o homem de Deus faz? Corre da mulher. Todo bom homem de Deus corre de uma mulher. E se não corre, está ferrado, em alguns casos. Ele saiu correndo, foi para dentro de uma caverna, se trancou na caverna, ficou lá, triste, cabisbaixo. Cadê aquele Elias cheio do poder, cheio da glória? O Elias que orou e desceu o mundo do céu e está na caverna lá, né? Oh Deus, tem misericórdia. Estou sozinho. O Senhor sabe, o Senhor é teu profeta. Agora a mulher quer me matar e ninguém fica do meu lado. A Bíblia diz que há um acontecimento maravilhoso ali, e de repente Deus está naquele lugar, mas vem um fogo tremendo e Deus não está no fogo, vem terremoto que quebra a pedra e não acontece nada, Deus não está na. Mas de repente ele ouve uma brisa suave e Deus estava naquela brisa. E Deus começa a dizer para ele, e sabe qual é a pergunta de Deus para ele? Que fazes aqui, Elias? Eu lembro do sermão que eu preguei, era esse o tema: que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, rapaz? Ou seja, queridos, muitas vezes nós vivemos circunstâncias que até o nosso coração está abrasado, que até vivemos experiências, mas nós temos que entender o seguinte: isso não é sinal de que as pessoas vão reconhecer Cristo em nós, e a igreja cheia de fogo não é sinal da presença do Cristo. Pular domingo à noite, bater palma, dar glória, chorar no culto, não é sinal da presença do Cristo. Pode ser. Pode ser. Caraca! Vamos lá, galera! O negócio está bombando, o fogo desceu, coisa e tal. Mas não é sinal da presença ou do reconhecimento da presença do Cristo. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, na minha igreja desceu fogo e pessoas foram curadas. E o Senhor dirá para eles: eu não conheço vocês. Simples assim. Fogo, milagre, sinal não garante. Jesus não é reconhecido pelo fogo no coração, ele é conhecido pelo partir do pão.
ele é conhecido pelo partir do pão. As pessoas e aqueles discípulos, quando vêm partir o partir do pão é mais do que a história de Jesus, o partir do pão é mais do que o testemunho verbal, do que palavras, o partir do pão é mais do que a pregação, o testemunho é mais do que o fogo, o testemunho é mais do que a experiência, quando o partir do pão é mais do que a experiência. Então, quando eu olho para isso tudo, eu tenho que pensar, a igreja é reconhecida pela sociedade como uma representante de Cristo, não quando ela tem discurso, não quando ela tem história, não quando ela tem pregação, não quando ela tem fogo, não quando ela tem glória, mas quando ela tem o partir do pão. Aí é que a igreja é reconhecida como sendo de Cristo. A Bíblia vai dizer para a gente, João 3,35: saberão que sois os meus discípulos quando vos amarem uns aos outros. As pessoas vão reconhecer que vocês são meus seguidores quando vocês partilham o pão com outro. Sabe qual era a refeição chamada e era conhecida como a refeição do amor? A ceia do Senhor todo domingo, quando eles comiam juntos. A refeição do amor, partir o pão. Amor é partir o pão. O partir do pão é a expressão de amor. Amor não é teoria, amor é compromisso. O amor passa pela paixão, o amor é um brilho no olhar, mas um brilho no olhar sem compromisso, um brilho no olhar sem ação, é uma loucura. Dizem os especialistas que uma paixão dura no máximo 4 anos, por isso que tem casamento que acaba antes disso. Muitos, porque é no calor da paixão. Amor é compromisso. Na verdade, o verdadeiro amor ou a paixão sadia é aquela que se transforma em amor, que se transforma em comprometimento. Comprometimento. Quando nós falamos de partir do pão, a gente está falando de junção de teoria com prática, de junção de fogo com ação, de junção com pregação com ação. Quando a gente fala de partir do pão, a gente está falando que é como se a teoria ela informasse. O pessoal estuda, seminário, curso de teologia em filho de ano, EBD, informa. A ação, de alguma forma, a prática, ela forma. Você praticar, isso está formando você. Mas a consequência da teoria, quando ela se une com a ação, é a transformação do indivíduo. Quando ele sabe o que fazer, e quando ele faz o que ele sabe que tem de fazer, ele passa a ser uma nova criatura. Ele passa a ser transformado. O que as pessoas esperam de nós não é um discurso bonito. O que as pessoas esperam de nós não é música bonita. O que as pessoas esperam de nós não é uma roupa legal. Sinceramente, para o mundo pouco importa. Importa muito pouco. Importa, mas importa pouco. Se eu sei falar bem, se eu tenho uma formação acadêmica, se eu sou homem ou sou mulher. Mas para o mundo importa se eu sou igual a Jesus. É isso que eles buscam na gente. Eles buscam na gente exatamente que tenhamos as mesmas ações de Jesus. Eu não posso encerrar essa palavra sem ler um texto bíblico de Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 31. Mateus 25, 31. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitaste, não me vestiste, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Quando é que a gente não serviu o Senhor? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Ou seja, esse texto não está dizendo que a salvação está atrelada a você fazer alguma coisa por alguém, mas o texto está reconhecendo que o salvo é aquele que serve. O salvo é aquele que vive para dar a sua vida pelo outro. O texto está dizendo que se alguém tem Jesus habitando dele, ele é igual a Jesus. Ele visita o enfermo, ele vai ver o preso, ele veste o nu, ele dá comida a quem tem fome, ou seja, ele parte o pão. O primeiro sinal de quando Jesus entra na vida de uma pessoa, que deve ser buscado nessa pessoa, se essa pessoa parte o pão, se essa pessoa está disposta a dar a sua vida, seus bens e o seu conhecimento e todas as outras coisas em favor do próximo. Pastor, essa é uma palavra muito dura, mas essa é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo então que a gente tem que sair dando comida para as pessoas? Talvez sim, mas mais do que isso, eu quero dizer para você, e quero encerrar minha palavra dizendo para você o seguinte, querido: quem clama nesse texto não é quem tem fome, mas quem clama nesse texto é o próprio Jesus. Quem clama nesse texto não é um nu, quem clama é o próprio Jesus. A gente tem que começar a enxergar na face de quem sofre o clamor do Mestre. É ele gritando e dizendo assim: eu preciso de ti. Deus precisa da gente, e o que a gente faz com esse compromisso determina o que as pessoas vão ver na gente, Jesus ou não. Se eu responder positivamente ao que Jesus está pedindo, clamando, naturalmente as pessoas vão ver que eu tenho Jesus na minha vida. E eu espero que, filha de Sião, eu espero que eu sejamos mais do que discurseiros, mais do que teóricos, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra nos desafia, nos açoita, mas temos a plena certeza que o filho é açoitado, o bastardo não. E nós te agradecemos por isso. Desenvolva em nós, Senhor, e nos ajude a ter um coração segundo o teu, a ouvir o teu clamor, a fazer a tua vontade. Que sejamos assim como o Senhor foi, que sejamos também um instrumento da vontade do Pai. Levanta essa igreja, Senhor, para ser uma igreja segundo o teu coração, uma igreja que parte o pão,
uma igreja que está junto com o outro, uma igreja que sofre os teus sofrimentos, que sorri com as tuas alegrias, uma igreja que busca a tua vontade. Que seja feita a tua vontade na nossa igreja, assim como é no céu. Que seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.